Depois eu vou entrar falando que esse cara é um monstro de... Fala galera, mais um All Talk. Tô aqui com o Gustavo, ele é fundador da Sales Hunter. E aí eu tava nos bastidores brincando que ele realmente é um monstro. Ele falou assim, cara, eu faço outras coisas, eu tenho não sei o que, tenho um ecossistema, blá. Então trazer um pouco do contexto dele pra você, que é universitário. A gente não vai ficar falando só de vendas por si só, mas trazer a trajetória e a experiência dele, de como isso pode te ajudar a galgar a sua efetivação, o seu estágio e até ser um empreendedor aí, quem sabe. Gustavão, obrigadão pelo teu tempo. E pra começar, cara, fala mais um pouco dessa tua trajetória aí, quem é o Gustavo, de uns 2, 3 minutinhos aí, manda abraço. Legal, valeu Diego pelo convite, pessoal, prazer conversar com vocês, com a audiência do Diego. Diego já encheu minha bola aqui no começo, mas é bom que a gente já nivela por cima. Bom, vou fazer aqui uma apresentação inicial, como ele falou, sou o Gustavo Salles. Tem vendas no nome, no sobrenome, então gosto muito do tema. Né? O pessoal pergunta, é Sales Gustavo Hunter Sales ou Salles Hunter? Eu falo, cara, você que escolhe. Mas, cara, na verdade, vendas foi uma coisa que foi muito do acaso. Não imaginava trabalhar com vendas no começo da carreira, assim. E, bom, só para fazer uma apresentação então inicial, hoje eu tenho uma startup de recrutamento também, né, assim como o Diego, mais focado na área comercial de empresas de tecnologia, né, então a gente ajuda empreendedores, gestores de startups que estão tracionando, escalando seu time comercial a encontrar os melhores talentos, né, um trabalho de recrutamento e seleção. Cara, isso vem sendo construído há alguns anos, né, com base na experiência prática. Então até comentei contigo no bastidor, né? Não é uma empresa que nasceu de RH, como geralmente são as empresas de recrutamento, né? Nascem de RH ou alguém que trabalhou muito tempo com recrutamento e seleção. No meu caso, foi um pouco diferente, a gente veio de vendas, né? Então vou fazer um paralelo lá no começo. Bom, eu sou aqui de Florianópolis, família de jornalistas, sempre gostei muito de comunicação. E aí quando eu entrei na antes de entrar na faculdade, eu tinha muito interesse em trabalhar com marketing digital, comunicação. Legal. Era um tema que sempre me interessou pela família ser de jornalistas, né? E aí logo que eu entrei na faculdade, eu já peguei um estágio na primeira semana. Me apliquei lá no processo, primeira semana eu fui aprovado. Fora da curva já. Fora da curva. E aí foi num e-commerce e era na área financeira. E cara, nada a ver comigo, tanto é que depois a empresa faliu, não sei se a culpa foi minha. Cara, a culpa do estagiário é foda, culpa do estagiário. É o que eu falo, a culpa não é mais do estagiário. Não era um super estagiário. Não, mas brincadeira, uma empresa legal, era um e-commerce, uma distribuidora de livros e tal, mas a área financeira eu fazia por obrigação, não era algo que eu gostava. Depois de lá, eu fui para um outro estágio na Federação das Indústrias, né? Maneiro. Que tem em qualquer estado do Brasil, né? E aí lá, eu trabalhava numa previdência privada, eu até brinco, né? Eu fiquei 1 ano lá e basicamente eu organizava a pastinha, eu trocava documento, colocava em ordem alfabética. Quando morria um pensionista, eu pegava lá a certidão de óbito e colocava na pastinha. Um trabalho totalmente operacional, assim. Sim. E aí eu não estava me encontrando, né? Eu já estava fazendo administração na Universidade Federal e aquele estágio, apesar de ele, né, ter uma bolsa legal, ter uma chefe bacana, ter um ambiente bacana, não me desafiava. E aí um belo dia eu estava num grupo de Facebook e eu recebi uma divulgação de uma vaga de estágio numa startup. E aí foi onde tudo começou. Foi a Achado, uma startup de Florianópolis, que foi um case bem legal aqui em Florianópolis. E aí eu entrei na empresa, na Achado, e cara, me apaixonei, assim, foi totalmente diferente daquilo que eu tinha vivido antes, né, empresas tradicionais, enfim, ecossistemas mais conservadores, diria assim. E aí na startup foi um grande desafio. Então assim, para não alongar muito, esse foi o começo da minha trajetória, né, e aí nessa startup eu entrei como estagiário, né, e aí 3 anos e meio depois a startup ela cresceu bastante, conquistou grandes clientes e foi adquirida pelo Mercado Livre. Então foi bem legal, foi um case bacana aqui em Floripa, em 2016, assim, não era uma coisa ainda tão comum essa questão de captação de fundos e saída de empreendedores, Sim. Então foi um case bem legal. E aí eu fui trabalhar na área de vendas, né, e aí eu me encontrei. E aí a partir dessa experiência lá na Achado, eu fui morar em São Paulo e aí eu liderei algumas operações de inside sales, né, sempre contratando times, montando, pegando operações do zero ali. Não, é legal que vocês vão ter o LinkedIn deles aqui na descrição do vídeo. E aí vocês vão ver. É Red. Aí eu falei, nem sei se é bom. Um monstro. Cara, eu tive um insight aqui, Gustavo, que
a galera universitária ela não tem muito contexto sobre vendas, né? E muitas das vezes a gente tem aquela repulsa de vendas porque às vezes a gente tá precisando de dinheiro, a galera universitária vai trabalhar em loja de shopping, vai trabalhar, e aí... E cara, os caras têm um puta potencial, no sentido, é muito incrível já o que eles fazem ali, só que a galera não vê com tanto valor assim, né? E aí sempre tem aquela história, pô, eu ouço muito da galera de vendas e tal, que é a mãe pede pro amigo assim, tem um lugarzinho pro meu filho trabalhar aí, pode ser de vendedor, né? Menosprezando a galera, que pra mim é do tipo, sem venda não tem empresa, acabou, é isso. Exato. Então assim... Como tu quebra um pouco isso? O que tu fala pra essa galera que, tipo, porra, vendas e tal, é importante, não é? O que tu contextualiza pra galera? Massa. Não, esse tema ele é muito recorrente no meu trabalho, até porque eu ainda tenho muitos clientes que eles chegam pra mim e eles querem contratar ótimos vendedores, pagando um salário mínimo, achando que vendedor vive de comissão ou que vendas é uma vaga de entrada, e não necessariamente. Na verdade, hoje... Eu tenho inúmeros clientes que, tanto o gerente comercial quanto o executivo de vendas, são as pessoas que mais ganham na empresa, mais do que o CEO. Isso é uma coisa que cada vez está sendo mais comum. Acho que assim, o grande centro da questão é algo mais ou menos não tão antigo no Brasil, 5 anos para cá, que começaram a trazer a metodologia de receita previsível do Aaron Ross para as startups brasileiras. Então, um método de vendas diferente daquela venda empurrativa, né? Então, a venda consultiva, processo, etc. Então, na verdade, vendas B2B, né? Vendas de serviços e softwares para outras empresas, mudou completamente o padrão, né? Não é mais aquela venda de loja, e sim um processo que envolve metodologia, que envolve ferramentas de tecnologia, que envolve um profissional treinado. Então, o vendedor B2B de hoje, ele é um desenvolvedor, é um cara que estuda, que se aplica, que busca cursos, né? Ele não chega mais cru e é desenvolvido, nem sempre, né? Então, eu acho que esses são os principais argumentos. Mostrar para quem está querendo entrar na área comercial que você não vai ter necessariamente um salário baixo e nem que vai ser uma função operacional, né? Hoje a gente tem executivos de venda que estão lidando com grandes empresas, projetos super complexos, né? Que envolvem várias outras áreas, né? Então esse profissional ele está tendo uma necessidade de requisitos técnicos, de experiência muito maior do que se falava antes. Acho que esse é o grande argumento. E a parte financeira, né? Então, como eu te falei, as empresas elas estão querendo investir realmente em comissionamentos agressivos, né? E para trazer um executivo experiente, hoje os salários são muito mais altos do que era antes. Então, acho que esses são os principais... Não, e é bem legal porque eu acho que eu mesmo não tinha tanto contexto da importância, mas a partir do momento que eu falei, vou ter a minha startup, né, desde lá, tipo, eu falei assim, cara, vou ter que vender que nem um louco. E aí eu comecei a ter muito gosto e estudar muitas coisas sobre vendas e me conectar com pessoas de vendas, assim, né. E aí eu lembrei aqui que é o Momento Jabá, que eu vou botar o card aqui no YouTube, porque eu fiz um podcast, ele tá esse All-Talk tá aqui no YouTube, com o Flávio Valiati. Não sei se tu já ouviu falar, mas ele é executivo de contas, era da Zendesk, acabou de entrar como executivo de contas do Zoom. Sim. Então é um maluco muito monstro que, cara, meta atrás de meta, aquele tesão por bater meta, por tipo assim, eu acho isso muito maneiro. Então, eu acho que pra tu trazer assim pra galera que acha que poderia treinar pra ir pra vendas, porque não tem ainda uma faculdade muito específica, né? Não é tipo, tem algumas faculdades que estão puxando curso de gestão comercial e tal. Mas é isso, ADM, eu fazia economia e tipo, me amarro em vender. E aí, dentro do time da U, eu tirei uma pessoa de direito, que é o Iago, para vender, porque ele se amarra e acha maneiro. Então assim, cada vez mais é tipo a multidisciplinaridade, pouco importa. O que você daria de dica pra galera que quer aprender a vender, sei lá, algum conteúdo? Tu falou Receita Previsível, que não sabe, é um livro e procura... Tem o Predictive University dele também, não tem uma parada assim? Sim. Então, manda aí algumas coisas aí boas pra galera. Legal. Bom, acho que tem vários caminhos. De novo, vendas é muito prática, né? Não adianta você ler um livro gigante e achar que vai sair pronto para prospectar. A hora que você pegar o telefone, ligar pro cliente, o cara não souber o que você tá falando, você vai gaguejar. Então você tem que fazer isso 5, 10, 100, 200 vezes até dar uma calejada. Mas eu acho que também, assim, existe, como tu falou, né? Não tem uma faculdade, um curso pronto para isso.
mas estão surgindo algumas iniciativas de capacitação focadas em vendas, em inside sales, bem legais, né? O próprio pessoal da Gama Academy tem um curso voltado para isso. E lembrando, né? Quando a gente fala de inside sales, de vendas remotas, num contexto de pandemia, praticamente todo mundo tem que aprender a fazer vendas remotas, vendas inside sales. Então é uma habilidade ainda mais importante, né? Quando você tá ali, o vendedor tradicional, ele vai no tete a tete, ele aperta a mão, ele, né? Tem todos os gatilhos isso não tem ali, mais. Os macetes, né? Esses macetes não tem mais. É o teu timbre, é o teu tom de voz, o tempo é finito, né? O cara tá no telefone, ele pode desligar, é diferente de ele encerrar ali uma ligação. Então, assim, eu estava falando da questão da capacitação, né, do preparo. Eu acho que tem algumas coisas que são fundamentais, né, para entrar nesse mercado. Uma delas eu acho que é entender quais são as metodologias e as boas práticas, né, que as empresas brasileiras estão fazendo. Então, o Receita Previsível, ele é, na verdade, um case, né, um best-seller de uma operação lá da Salesforce nos Estados Unidos, que teve um processo criado e deu muito resultado. Então, eu até comento, não necessariamente tem que ser replicado isso para todas as empresas e para todos os vendedores. Claro. Mas o grande cerne da questão vendas é um processo que hoje é fragmentado. Acho que eu começaria por aí. O vendedor que quer se modernizar, quer entender como se tornar um vendedor preparado, ele tem que saber que existe a parte de inteligência de mercado, existe a parte de prospecção, existe a parte de escopo, de fechamento, e não necessariamente ele vai ser o cara que vai fazer tudo. Então, entender a dinâmica, por exemplo, de você agendar reuniões antes de, né, marcar uma visita sem saber se o cara tem interesse, essa segmentação do processo de pré-venda é o ponto de partida. Então, se você trabalha com vendas tradicionais, indústria, loja física, varejo, quer entrar em tecnologia, saiba que para vender produtos e serviços, as empresas no Brasil, elas fragmentam o processo. Então, ou você se especializa em prospecção, em gerar negócio, né, como um pré-venda, que é uma vaga de entrada, né? Então, geralmente, a galera de área comercial entra por aí. Né? Tu foi SDR? Fui SDR. Eu fui inteligência comercial antes de ser SDR. Eu usava o LinkedIn do meu chefe e eu ia adicionando os caras e marcando reunião. Maneiro. Cada reunião que eu marcava, eu comemorava, né? Aos poucos eu falei, eu vou fazer por mim, né? E isso é muito legal, porque assim, tu começar fazendo pesquisa de mercado, entender, né, qual que é o perfil de cliente ideal para fazer uma prospecção assertiva, conhecer as empresas. Vendas, você tem que ter conteúdo, né, para trocar com o cliente, não basta operar, não é um telemarketing, né, é muito diferente uma venda de software de uma venda de telemarketing. Apesar que a venda de telemarketing é uma função de entrada que também ajuda muito a capacitar vendedores. Sim. Então, eventualmente, eu quero entrar em vendas, eu não estou conseguindo entrar em tecnologia. Eu acho que às vezes compensa você entrar em telemarketing para você pegar o ritmo, a disciplina, a pressão, o contato com o cliente, também, tomar aquele resiliência, contorno de objeção, que em telemarketing é uma coisa tem que ser muito automática. Tem que ser sagaz, né? E aí, só que aí você tem que importar isso para depois fazer uma venda consultiva, que é um outro perfil, mas acho que é complementar, tá? Então, legal. Pode ajudar ou pode atrapalhar. Mas então, assim, só para fechar, eu acho que o legal, então, é você procurar as referências, né? Então, não só de livros e de curso, mas de profissionais, né? Então, buscar os podcasts. Aqui em Floripa tem o pessoal da MeTime, que o Diego faz um podcast. Cordova. O Cordova faz um podcast bem legal. Tem o pessoal de comunidades, a gente organiza uma comunidade de vendas aqui em Floripa também, troca bastante feedback. O pessoal, né, de Minas Gerais também tem um ecossistema bem forte, São Paulo, Curitiba. Seguir as referências no LinkedIn, acompanhar os conteúdos, fazer as certificações. Então, aqui em Floripa tem a Resultados Digitais, né, que é uma empresa referência. Eles têm a universidade corporativa lá, então oferecem cursos gratuitos. Legal, cara, começa acho que por aí. Irado. Você hoje coloca vendedores, aí executivo de conta e tal. Até explica um pouco o que é executivo de conta, porque a galera universitária não tem esse contexto. Tá. Para as empresas, startups e tudo mais. Isso. O que caracteriza um bom vendedor? O que é uma pessoa, boa vendedora para entrar nas empresas que você recruta? Traz um pouco desse contexto pra galera. Legal. Cara, acho que é uma soma de critérios, né? Depende muito do tipo de empresa, do tipo de produto. Mas se a gente for usar alguns termos que são comuns a todo mundo, acho que a primeira coisa são a questão da atitude, né? Então a gente procura vendedores que tenham atitude, que não ficam esperando as coisas acontecer. Legal. A proatividade isso começa desde o primeiro contato, sabe? A pessoa que busca ler a job description, faz o cadastro, preenche as informações corretamente. Então acho que essa questão da atitude ela já diz muito, né? E tá ligada também com a demonstração de interesse. Acho que esse é um outro fator bem importante. Não adianta você trazer uma pessoa muito sênior ou muito tecnicamente apropriada
se ela não tá no mesmo momento, né, e se ela não demonstra interesse. Isso é um tiro no pé que eu vejo também muita gente cometer. Acho que a capacidade lógica de raciocínio, né? Hoje a gente tem empresas que têm uma venda de impacto, que querem um vendedor mais pitbull, e a gente tem clientes que não querem um vendedor pitbull. Cara, eu quero um cara inteligente, um cara que é capaz de analisar o cenário, fazer uma venda consultiva. Então a gente tem situações que o cliente busca, por exemplo, né, priorizar perfis de engenheiros, né? Então isso é uma coisa que até é estranha, né? Pra quem faz engenharia, achar que vai cair em vendas é uma coisa estranha. Mas, na verdade, cara, a engenharia é um curso que prepara muito capacidade lógica, né? E para alguns produtos mais técnicos, por exemplo, fintechs, né? Um cliente que a gente tem uma fintech, cara, é um produto complexo, envolve vários termos financeiros, contábeis. Então a gente olha esse tipo de perfil. Então, sim, atitude, demonstração de interesse, a capacidade, a curiosidade também é uma coisa que é muito importante, sabe? Então, um erro muito comum que eu vejo o pessoal cometer em processo seletivo cara, por exemplo, o cara vai para uma entrevista comigo e aí ele chega, eu quero trabalhar na sua empresa. Eu falo, não, mas você não entrou no meu perfil para ver que a minha empresa é de recrutamento e eu recruto para outros? Cara, isso é 3 minutos de pesquisa, então isso já diz bastante sobre a pessoa, sabe? Capacidade de leitura do contexto. Isso são características que são soft skills, né, Diego? Não são coisas que você faz um curso e aprende a ser curioso. Ou você é curioso por natureza, ou alguém te dá uma cutucada e fala, cara, se mexe, você se transforma. Desenvolve, né? Ou não vai, né? Legal. E isso acontece muito no mundo universitário, da galera... Eu recebi uma mensagem hoje de uma pessoa perguntando como a academia do universitário funcionava. E é uma universitária. Eu ainda não respondi, porque eu respirei. Porque assim, tem no site, tem no Instagram, tem no YouTube, tem um podcast, tem um monte de coisa e ela não parou para poder ler e entender aquilo. E aí eu sei que ela vai ter alguns problemas, ela vai ter que aprender ali em algum momento, eu posso avisá-la, ou tipo assim, ou dar uma olhada aqui, porque é um soft skill importante. Porque... eu vejo isso tendo problema, então eu tive a gente tem um cliente que a gente estava rodando o processo seletivo dele e tem tudo lá bem descrito no board da Alma e tudo mais. A pessoa entrou no board da Alma, disse que não achou a inscrição e aí ela foi e mandou mensagem para o nosso cliente falando que não achou a inscrição. Ele chegou e falou, pode descartar, porque já tinham mais de 100 pessoas inscritas, né? Desde o começo a gente fala onde é que é a inscrição, e a pessoa ela não teve o interesse e ela achou que estava tirando onda perguntando pro gestor. Nessa etapa você já está sendo avaliado. Eles não entendem que eles já estão sendo avaliados desde o começo, né? Então isso tem muito, e no LinkedIn tem muito também. Né? A galera acha que dá uma viajada ali, que falta curiosidade e tal, e depois vai faz o feijão com arroz, né? É bizarro, né? O cafezinho com leite ali. Então, trazendo para o contexto do universitário, o que você acredita ser legal da galera já prestar atenção agora? Porque isso que você falou traz para o contexto de processo seletivo no geral também. Assim, muitas coisas que você disse ali que são coisas chaves para o universitário que está querendo pegar o primeiro emprego dele ali, ou que ele está querendo mudar de estágio, não importa. Qual contexto você consegue trazer? Legal. Olha, eu vou falar especificamente da minha área, que é vendas. Né? Boa. Vendas, de novo, não é uma área teórica, que daí você sai pronto, é uma área prática que você tem que ir quanto antes ir para a prática para aprender. Né? Então, acho que uma coisa que você não pode fazer é esperar terminar a faculdade para daí começar a trabalhar com vendas sem ter experiência. Porque daí você não consegue nem ser estagiário e você não tem experiência para entrar como contratado. Aí você se vê numa emboscada. Acho que uma dica boa é, desde o começo, procura se envolver com alguma coisa, sabe? Então, por exemplo, a IESEC. Cara, a IESEC é um negócio assim, brilha o olho. Eu tenho um cliente agora que a gente está rodando, apresentando até profissionais da IESEC, pessoas que passaram por lá, que não tem experiência com tecnologia, mas o cara tem uma capacidade de comunicação, articulação, soft skills tão bem evoluídas que compensam outro pré-requisito. Então, às vezes, a gente tem que fazer essa soma de fatores. Então, acho que assim, cara, se envolve em iniciativa, sabe? Faz um empreendimento pequeno, sei lá, cria um produto para vender, vende alguma coisa da tua família. Teve uma coisa boba? Eu abri a minha... eu olhei algumas coisas que eu não tava usando, eu olhei o Enjoei, eu olhei o OLX, eu fui e botei uma coisa pra vender em casa. Eu tenho certeza que alguém tem alguma coisa ali que não tá usando pra poder vender, tá ligado? E aí, o que eu fiz?
eu tentei aplicar tudo que eu sei de vendas, eu criei um storytelling pro produto, eu criei várias paradas, aí eu consegui vender muito rápido, tá ligado? Então dá pra, tudo que você falou, dá pra galera pegar e rodar. A Isaac a gente tem parceria, então a gente bate muito na tecla da galera fazer atividade extracurricular. Isso. Né? Porque é uma porra muito foda. Então, a gente tem vários contextos, tem diretoras executivas que a gente faz live e tal, que já foi pela Isaac, que conseguiu estágio por causa da Isaac lá sem dúvida, Nova York, não sei o que. Então, assim, é muito maneiro. Eu tenho um cliente que a gente tá, inclusive, rodando a posição agora, e na job description ele coloca diferencial ter passado pela Isaac. Que maneiro. É uma insígnia, né? Então, essa é uma das coisas. Mas, assim, existem outros, né? Empresas júniores, iniciativas sim. E portas que se abrem, né? Acho que a faculdade, o grande valor que ela entrega, além dos professores, são os contatos, né? Que vai te ajudar lá na frente. Não, é legal porque eu fiz 2 anos de empresa júnior e foi um dos grandes momentos que eu tive dentro da faculdade, né? Assim, de ter um aprendizado, de ter contato com a galera empreendedora. E de lá que fez com que eu conseguisse o meu estágio. Antes, eu não tinha tanto acesso assim, a algumas informações que, por exemplo, esse vídeo aqui não era comum a galera fazer uma parada dessa, né? Para o contexto universitário. Mas, muito aprendizado, muita parada foda que dá para aplicar. Não é tão burocrático quanto a galera pensa, né? E vendas é muito maneiro. Não tem como, eu sou fãzaço. Sou suspeito pra falar. E Gustavo, acho que chegando mais num contexto final... queria que você trouxesse, de certa forma, alguns aprendizados que você teve ao longo da sua evolução, dessa jornada. Então você foi SDR, e aí você foi evoluindo, e aí Head, até que decidiu montar a sua própria startup. Como foi esse movimento assim, para você, essa transição? Traz um pouco de contexto aí pra galera. Legal. Acho que são vários aprendizados, né? E acho que o principal, assim, um dos principais aprendizados resiliência. Eu particularmente passei por algumas empresas, né, e startup as coisas acontecem muito rápido, isso é um aprendizado, né? 6 meses dentro de uma startup, às vezes são 3, 4, 5 anos numa empresa grande. Bizarro, né? E aí, ainda mais em ambientes de tecnologia, de inovação, é muito comum que as coisas aconteçam muito rápido, né? E hajam desalinhamentos de expectativas, frustrações. Não existe um histórico tão bem definido. Acho que um dos aprendizados, além da resiliência, é também de aprender a escolher melhor as coisas que a gente se envolve, né? Os projetos, os passos na carreira. Um mercado muito aquecido, então é muito comum também ter muita vaga, muita procura. Então saber avaliar o desafio, né? Olhar a parte de remuneração, de desafio, do produto, do mercado. Acho que esse foi um dos grandes aprendizados assim, ao longo da carreira. Então eu particularmente gosto muito da área de vendas, né? Aprendi a amar a área de vendas. E isso foi aqui em Floripa, né? Trabalhando como executivo de vendas. Até tu me perguntasse ali sobre as siglas, né? O SDR é um prospector, é um cara que vai gerar negócio, vai agendar reunião para um executivo de vendas que é chamado de vários termos, né? Mas pode ser um closer, que é um cara que fecha negócio, ou um inside sales especificamente, ou um executivo de vendas, né? E geralmente isso tá relacionado ou com o cara que trabalha dentro de casa ou que visita cliente presencialmente, né? Mas, cara, foram vários aprendizados. Um deles também é ter paciência, sabe? Acho que a nossa geração quer tudo pra ontem, né? Eu recebo muita candidatura, às vezes vagas super seniors, de galera que tem 1, 2 anos de carreira ou de vendas. Então, acho que as pessoas elas não estão tendo muita paciência, tá? Acho que um dos aprendizados que eu queria também passar de recado cara, temos que ter consistência. Eu sei que a gente não fica mais 5, 10 anos nas startups, mas tentar... fazer trocas com consistência, não sair por causa de 100, 200 reais, porque muitas vezes não vale a pena, né? Acho que saber avaliar muito bem o desafio e o empreendedor. Acho que essa seria a minha última dica, assim. Quando você vai para um ambiente de inovação, você tem que ver com quem você vai trabalhar, porque geralmente, seja estagiário ou sejam vendedores, eles desistem da liderança, né? É o cara que, eu não acredito mais nessa pessoa, nesse líder. Então, você saber avaliar muito bem se esse cara é alguém que você está disposto a aprender, alguém que vai te ensinar, você não ir simplesmente pela empresa, pelo salário, enfim, acho que esse é um aprendizado legal também. Foda. Pra fechar, Gustavo, como é que a galera consegue te achar, assim, nas redes, onde tu posta mais e tal? Eu vou botar o link na descrição aqui. Boa.
É no LinkedIn, é o nosso principal canal, até o meu LinkedIn próprio. A gente tem a página também no Company Page. Legal. Mas é o meu LinkedIn pessoal, né? Então, Gustavo Salles, se você procurar lá, vai me encontrar. Tô sempre compartilhando dicas, vagas muito interessantes. Legal, boa. A gente tem vagas de entrada também, então galera que estiver procurando, pode me procurar. E as empresas também que estão buscando recrutamento, buscando pessoas, vão conseguir falar comigo e conversar melhor. Galera, acompanha esse cara, monstruoso. Acompanha a empresa, vai crescer ainda muito. Acompanha os meetups que ele falou, tudo que ele falou do ecossistema. A gente fecha por aqui, se inscreva no canal e tamo junto. Obrigadão, Gustavo. É isso aí, Diego. Tamo Coisa junto, linda, abração. prazer. Valeu, galera. Valeu, gente.